Gênesis 32, do verso 1 ao verso de número 21. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus nosso, te adoramos diante da palavra, do teu texto inspirado, Santa Escritura que nos é dada. E nesse dia, ó Deus, pedimos
abençoa a pregação, cumpre o teu propósito por meio da exposição desse texto. Ó Deus, que teu evangelho seja proclamado, fala ao nosso coração, abençoa o teu povo com a tua palavra. Venha o teu reino, ó Deus, aqui, seja feita a tua vontade. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como lidar com tempos de crises e conflitos? Alguns conflitos e crises que nós mesmos plantamos quando estamos distraídos, quando muitas vezes não consideramos as consequências dos nossos próprios atos. Nós temos aqui nesse texto o retorno, o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. E de fato, Jacó, como observamos, ele provocou o seu irmão, ele tomou ali o direito de primogenitura, embora esse era um propósito de Deus, que Jacó seria aquele que levaria avante a aliança. Mas o fato é que há um conflito. Jacó ele se despede de Labão e deixa para trás todo aquele problema com Labão. Mas agora Jacó, ao retornar à terra de Canaã, ele tem diante dele o desafio de reencontrar o seu irmão Esaú. E lembrem, quando Jacó saiu, segundo a vontade de Deus e por ordem dos seus pais, Esaú se confortava com a ideia de, quando Isaque falecesse, ele iria tirar a vida de Jacó, seu irmão. Então, Jacó saiu debaixo de ameaças de morte, ou seja, um grave problema, um rancor, uma mágoa muito grande, um conflito não tratado, não resolvido entre ele e o seu irmão Esaú. Um inimigo, então, que o próprio Jacó criou para si. Um grande problema. E, de fato, irmãos, Jacó está retornando por ordem de Deus, e nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Então, se Jacó agora irá lidar com Esaú e enfrentar todo o sofrimento que envolve esse retorno, esse reencontro, isso é pela vontade de Deus. Esse problema, então, a circunstância de Jacó, está debaixo do governo de Deus. Ou seja, ao obedecermos a Deus, ao andarmos pela fé com Deus, de fato iremos trilhar caminhos desconhecidos para nós e vamos encontrar no nosso caminho, nós, o povo de Deus, os crentes, nós iremos encontrar dificuldades, problemas, tribulações, problemas aos nossos olhos, de fato, problemas que para nós são impossíveis de resolver, mas que estão nas mãos de Deus. Deus é soberano, Ele é o nosso guia, Ele é quem nos conduz. E nós vemos então aqui em Jacó prudência, ele é um crente, sabe, está obedecendo a Deus, e oração também. Nós vemos que Jacó responde principalmente com oração. Aqui a primeira oração de Jacó, registrada em Gênesis, veremos a oração de Jacó, e ao orar também submete-se à vontade de Deus. Sabe que Deus está no controle, é soberano sobre esse problema. E de fato há muitos problemas que olhamos de um lado para o outro, consideramos o problema, nos afligimos porque não temos uma solução para aquele problema, para aquela demanda, e o Senhor quer que andemos pela fé, confiemos nele, saibamos que Ele é soberano sobre estas circunstâncias, saibamos que Ele está conosco, que é o que o Senhor revela a Jacó. Lá em Betel, o Senhor se revelou a Jacó, na terra de Harã, em Padã Harã, e no nosso texto, no capítulo 32, no versículo de 1 e 2, Jacó tem uma outra visão de um acampamento de anjos, um acampamento duplo, duas hostes ou dois acampamentos de anjos. É Deus se revelando a Jacó no seu retorno. Deus está presente, Deus está com o seu povo, e todos esses temas então estão presentes aqui em nossa passagem.
Esse capítulo 32, ele precisa ser entendido junto com o capítulo 33, que será de fato o encontro de Jacó com Esaú. Temos então, como afirmei, esse tema da presença de Deus, Deus se revela, Jacó tem uma visão espiritual, ele vê anjos ali nesse acampamento, mas na frente temos o famoso texto em que Jacó luta com Deus, Jacó luta com o Senhor, uma cristofania, é uma teofania, o próprio Cristo pré-encarnado, Deus ali, Jacó luta com Deus, como veremos mais à frente, e a última etapa então desse retorno será quando Jacó irá se encontrar efetivamente com seu irmão Esaú. Então são vários encontros que temos aqui. Temos então o encontro com Deus, o encontro com Esaú, também essa visão que Jacó teve desses anjos ali no acampamento. Então, em meio a todas essas dificuldades, o Senhor está se revelando à sua igreja, a nós. O Senhor está revelando a sua soberania sobre a nossa vida, os problemas. E aqui no caso de Jacó, claro, também conosco, em meio a tudo isso, o Senhor está transformando o coração do seu povo. Jacó será feito Israel, será feito então, receberá um novo nome. Jacó então é aquele que luta com Deus, desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe, pegando no calcanhar do irmão, desde o ventre, depois pelo direito de primogenitura e etc, e ainda agora, e finalmente lutará com Deus e receberá a bênção de Deus, como sabemos Deus havia planejado para ele. Irmãos, então o texto ele tem uma divisão aí da seguinte maneira. O versículo 1 e 2, como afirmei, há um encontro com esse acampamento de anjos, que Jacó chama Maanaim, que significa, tem um significado duplo, como se fosse duas hostes de anjos. A partir do verso 3 ao 21, de fato, é a preparação para o encontro com Esaú. Mas do verso 3 ao verso 6, Jacó envia mensageiros. Do verso 7 e 8, ele divide a família com medo de Esaú. Do versículo 9 a 12, temos a oração de Jacó. E do verso 13 a 21, temos aí aquela situação de Jacó enviar presentes a Esaú. A partir disso, caminharei nesse texto a partir do tema o retorno de Jacó. Em primeiro lugar, nós veremos a preparação para o retorno. Versículo 1 a 8, nós temos então a preparação para o retorno de Jacó à terra de Canaã. A primeira parte, irmãos, dessa preparação, que já afirmei no verso 1 e 2, parte do próprio Deus. O próprio Deus revela-se a Jacó como se revelou lá em Betel. Então, o próprio Deus se manifesta afirmando: estou contigo. Então Jacó, ele sabe da presença de Deus, está consciente de que não está sozinho. E nós sabemos que tanto lá em Betel e nessas revelações, Cristo é revelado, Cristo pré-encarnado. Jacó irá lutar com Deus, o próprio Cristo pré-encarnado, uma cristofania mais à frente. Então é a presença de Deus, a presença de Cristo com o seu povo, a presença de Cristo com o seu servo, e esse é o conforto de Jacó nesse momento. Ele irá encontrar com seu irmão magoado, irado, um irmão que tem um exército, como já lemos. Nessa altura, nesses 20 anos que Jacó passou em Padã Arã, de alguma maneira, Esaú ele já havia conquistado o Monte Seir, ou se não havia conquistado ainda, pelo menos em parte. O fato é que Esaú ele já tem um grande exército, talvez até mais do que esses 400 que o acompanham. Ele, então, já prospera e, de fato, ele se separa da terra de Canaã, embora ele ainda convive com Isaque e Rebeca. Então, temos toda essa cena da presença de Esaú, ainda em Canaã, mas já conquistando o território de Seir. Então, isso que nós vemos em nosso texto.
Então, o senhorio de Cristo, a presença de Cristo é vista nesse acampamento. Jacó batiza esse acampamento de Maanaim. Nós não sabemos, o texto não nos dá detalhe por que esse nome ou por que esse acampamento duplo de anjos. O que nós sabemos, irmãos, é que há uma revelação de Deus antes da entrada de Jacó na terra de Canaã. E que de algum modo, que também nós não sabemos claramente, até mesmo no Novo Testamento, não temos muitos detalhes, mas nós sabemos que os anjos de Deus estão servindo os eleitos. É isso que nós sabemos, não sabemos de modo detalhado. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus, ele fala sobre os anjos e ele explica o papel desses anjos quando ele diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, não temos muitos detalhes, mas sabemos que há um serviço destes espíritos ministradores. Matthew Henry, ele diz o seguinte, comentando isto: que necessidade temos de discutir se cada santo tem um anjo da guarda, quando temos a certeza de que cada santo tem uma guarda de anjos a seu favor? Então, embora não saibamos detalhes sobre esse serviço dos anjos, mas sabemos que eles servem os eleitos debaixo da vontade do Senhor. No caso de Jacó, o acompanhando, preservando em suas viagens, em seu caminho. Irmãos, então, tendo esse conforto da presença de Deus, através dessa visão angelical, Jacó, então, ele não irá entrar na terra de Canaã escondido, de modo furtivo. Ele irá avisar a seu irmão Esaú, que, segundo o nosso texto, veja no verso 3, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Esaú, então, ele já reside em Edom, ele já tem algum tipo de propriedade, ou já tem a propriedade daquele local. Jacó poderia, talvez, entrar sorrateiramente na terra, sem avisar Esaú, ir ao encontro do seu pai. Mas não é isso que Jacó faz. Ele informa a Esaú da sua chegada. Nada é escondido. Ele informa o seu patrimônio, que tem animais. Veja no verso 4, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo manda dizer, como peregrino morei com Labão. Ou seja, informa onde estava, o que estava fazendo, não é alguém sem rumo, também não é como um filho pródigo que está retornando sem nada e que apenas perdeu tempo nesses 20 anos, mas ele manda dizer o seguinte, que tem bois. Veja que ele tem, verso 5, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-la a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Então Jacó retorna, ele avisa ao seu irmão, ele então enfrenta esse problema que ele havia deixado ali. Veremos que ele irá temer, mas ele irá orar a Deus, ele confia em Deus. E a resposta dos enviados não é uma resposta que transmitiu paz para Jacó. Então veja que os mensageiros voltam no verso 6 e dizem: fomos a teu irmão, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. E no verso 7 diz que isso perturbou a Jacó, teve medo. E ele divide os bandos, os rebanhos, as famílias, na estratégia de que se Esaú atacasse um bando, o outro pudesse fugir. É nesse contexto, irmãos, obedecendo a Deus, crendo na proteção de Deus, apesar de uma situação tão difícil, que Jacó, então, ele avança nesse propósito de retornar à terra, e é o que veremos, então, no próximo ponto, ele ora a Deus. Segundo ponto, a oração de Jacó está do verso 9 ao verso
12 do nosso texto. O texto bíblico registra aí no verso 9, e orou Jacó. E nós temos registrado essa oração. Há uma oração, a primeira oração registrada de Jacó, é uma oração que tem uma estrutura pactual. Jacó lembra ao próprio Deus as promessas pactuais. E essa é uma ação muito acertada de Jacó, orar. E de fato, é isso, irmãos, que a igreja, o povo de Deus, os santos, todos nós, você como crente, deve fazer em momentos difíceis, momentos em que o Senhor mesmo te coloca em situações críticas, em momentos de aflição, momentos críticos. Jacó lutou com Deus em oração. Mais na frente, essa luta será representada numa luta corporal, numa luta livre mesmo. Mais na frente, após transpor a família ali no Vaú do Jaboque, Jacó irá, numa luta corporal, lutar com Deus, e como um príncipe de Deus irá lutar e prevalecer. Mas a base dessa luta e a ideia por trás dessa luta é a oração. De fato, Jacó é o homem da aliança, é o homem de Deus, é o representante do pacto, e ele então, como Jacó, como Israel, é este que luta com Deus, e acima de tudo, essa luta ela é espiritual. A própria luta física mais na frente de Jacó, ela aponta para uma luta espiritual. E qual é a luta de Jacó com Deus? É a luta pela fé nas promessas. O Senhor prometeu, e ele pede então a Deus que o Senhor cumpra tão somente aquilo que o Senhor já prometeu. Nós veremos mais na frente um pouco alguns detalhes sobre essa oração. Mas eu quero deixar claro, irmãos, que é da natureza do povo de Deus, do povo da aliança, do andar com Deus, essa luta espiritual. É da natureza de Israel, da igreja que é o Israel de Deus. Andamos com Deus, passamos por lutas, dificuldades. O Senhor nos chama, então, a confiar nele, a orar. E essa natureza de Israel, ela é, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 12, verso 3 a 5, ele resume essa jornada de Israel e essa luta. Quando Oséias diz, no ventre pegou o calcanhar do seu irmão, no vigor da idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, não é sem lutas, não é sem dificuldades que o povo do pacto, que os servos de Deus obedecem, atendem à vocação de Deus. A fé nos coloca nesse caminho onde teremos sim aflições, dificuldades, e nós então vemos aqui nas Escrituras, aqui em Jacó, somos instruídos nisso, de que devemos sim andar com Deus, orar e colocar diante do Senhor nossas angústias, as dificuldades. O salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Desse modo, irmãos, Jacó, ele tem suas aflições, ele é alvo das promessas pactuais, mas não está imune aos problemas, e ele ora. E nós temos então essa oração registrada aqui. A oração, ela está do verso 9 em diante. E a primeira parte da oração, no verso 9, é invocação. Jacó invoca a Deus, no verso 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. No verso 10, nós temos contrição. Jacó reconhece que é indigno. Verso 10, sou indigno das misericórdias do Senhor, das misericórdias do pacto, da aliança, da fidelidade que o Senhor tem usado. E ele faz uma ação de graça. Ele diz, passei esse Jordão apenas com o cajado na mão quando ele saiu. E agora ele retorna
com família, com 2 bandos ali, com propriedades, animais. Isso somente pela graça de Deus. O Senhor cumpriu suas promessas pactuais. E no verso 11 nós temos o exato pedido, a petição. Dentro dessa estrutura da oração, então temos invocação, contrição, ação de graças, e nós temos então a petição, que é: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo. Ele abre o coração, ele derrama o seu coração nessa petição: me salva, me livra do meu irmão que tem ira, está amargurado, deseja a minha morte, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E há um argumento na oração. E essa estrutura, irmãos, é claro, é a estrutura da oração pactual, bíblica. Isso é repetido nos Salmos, essa estrutura. Os profetas nos Salmos, os santos de Deus oram a própria palavra de Deus. Jacó, ele pede a Deus aquilo que o próprio Deus prometeu para ele. Veja o que ele diz no verso 12. Ele diz para o próprio Deus, ele como que, claro que Deus sabe, mas numa linguagem humana, como se ele lembrasse a Deus do que Deus havia dito a ele. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar. Se o Senhor não me livrar, se eu morrer aqui, como o Senhor cumprirá as tuas promessas? Então, ouve, atende, por amor do teu nome, para que a tua própria palavra se cumpra. O Senhor me prometeu que me faria bem, que eu teria descendência como uma multidão que não se pode contar. Então, na aflição, em meio à aflição, Jacó então derrama o seu coração diante de Deus. Ele luta com Deus. Claro, Cristo está presente, como temos visto, e ele ora nessa estrutura pactual, com contrição, com petição, descrevendo a Deus, os seus atributos, citando os nomes de Deus, as promessas de Deus. Então nós podemos aprender sobre a oração também com o patriarca, com Jacó, e oração como tem que ser e como é a nossa realidade nesse mundo, em meio às aflições, derramando o coração diante de Deus. Então assim Jacó age prudentemente e com responsabilidade. E depois veremos, ele irá enviar um presente. Ele ora e vai enviar um presente. E eu creio, não é incredulidade ou tentativa de manipular o seu irmão. Mas Jacó ora e ele procede sabiamente, de acordo com a responsabilidade humana, que é o que Deus requer do seu povo. Nós oramos e com sabedoria bíblica, debaixo da orientação de Deus, nós também devemos agir prudentemente. Não é orar e depois fazer as coisas do meu jeito, não é isso. Mas orar e de fato proceder com sabedoria, com graça, nesse caminhar com Deus, nessa luta com Deus. Jacó então foi abençoado pelo Senhor. A terceira parte, irmãos, do nosso texto, nós temos aí do verso 13 ao 21 a restituição ao seu irmão Esaú. Jacó tem um problema, um conflito. Ele roubou, digamos assim, ou usurpou a bênção, que era originalmente do primogênito. Claro que Deus lhe daria a bênção, por conta da promessa e do pacto, do decreto eterno. Mas os irmãos lembram que Jacó fez. E de fato, do verso 13 a 21, ele vai enviar presentes ao seu irmão e chamá-lo Senhor. E toda a estrutura do que vemos aqui manifesta um coração desejoso de reconciliação e que sabe que precisa restituir ao seu irmão. Não é só assim, pequei, errei contra meu irmão e não tem nada a fazer. Não, ele prejudicou o seu irmão, ele precisa do perdão, da reconciliação, que haja arrependimento, mas tem algo a ser feito, uma restituição. Ainda que, finalmente, Deus disse que Jacó seria senhor sobre Esaú e isso Deus iria fazer se cumprir.
É claro que nós sabemos que isso irá se cumprir de modo especial na descendência, tanto de Jacó quanto de Esaú. Mas então, do verso 13 a 21, nós temos essa restituição. Verso 13 diz que ele ficou a noite ali e separou um presente. E todo aquele que nós já lemos, né? Ele tinha vários animais e ele separa um presente para o seu irmão. 200 cabras, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos. E ele envia em bandos separados 580 animais, divididos em 5 grupos. E à medida que aqueles que conduziam cada grupo encontravam com Esaú, então era dito que eram de Jacó, mas eram um presente para o meu senhor Esaú. Vemos então o interesse de Jacó na reconciliação, o interesse em apaziguar ao seu irmão e em fazer restituição. Jacó certamente sabia como agradar o seu irmão. É um presente considerável, que já poderia tornar Esaú um homem rico, embora ele já é rico, segundo vemos no texto, ele já tem um certo domínio do Monte Seir. Talvez nessa altura já havia desapossado os horeus, que eram os habitantes anterior do Monte Seir, ou estava num processo, ou seja, Esaú já é uma potência militar nesse momento, já bem cedo. Jacó, Israel, ainda vai para o Egito, ficar lá depois 400 anos, para depois voltar para Canaã, mas no caso de Esaú, ele já começa o processo de possuir o território que o Senhor determinou que seria dos edomitas. Então não é Jacó nesse momento o mais rico, mas ele faz essa restituição ao seu irmão. Ele prepara presentes. Isso, de modo representativo, é como se ele tentasse devolver a bênção. Não é possível, é claro, porque a bênção pertence a Deus, e Deus deu a Jacó. Mas no que dependesse de Jacó, ele queria dizer que respeita ao seu irmão e que, de fato, ele queria fazer a plena restituição para o seu irmão. Claro, irmãos, nós não temos como conceber completamente o propósito de tudo isso, né? A bênção ela é de Jacó, mas Jacó ele age com humildade, Jacó ele tenta resolver a sua demanda então com o seu irmão. Irmãos, ainda então, diante desse texto, ainda algumas aplicações para a igreja, para nós, para cada irmão aqui nesta manhã. Como isso pode ser aplicado ao santo, ao crente, nesses dias do Novo Testamento? Os temas principais dessa passagem são presença de Deus, nós vimos, também falamos sobre a oração. Há o tema da bênção, a bênção ela é de Jacó, mas Jacó, como que representativamente, tenta restituir a bênção a seu irmão. E nós temos também a resolução do problema, também a tratativa do conflito entre Jacó e Esaú, quando ele trata Esaú como Senhor. Meus irmãos, observando esse capítulo, dentro do contexto desse capítulo 32 com o 33, e observando o modo como lá na frente, finalmente, haverá reconciliação pacífica, então nós podemos saber e perceber que há uma intervenção de Deus, um milagre de Deus aqui. Jacó, primeiro, busca da parte de Deus resolver esse problema, essa demanda. Antes de pecar contra Esaú, Jacó pecou contra Deus, quando agiu daquela maneira na casa de seu pai. E então também deseja resolver o problema com o seu irmão. E isso só pode ser resolvido pela graça de Deus. E a principal base da resolução desse conflito não foram os presentes, embora a restituição, há momentos e há situações de conflito em que é necessário uma restituição, mas, de fato, houve a possibilidade de resolver essa demanda por conta da oração. Então,
cada um de nós, e você, meu irmão, em meio aos conflitos, há caminhos que você não entende, em que Deus lhe coloca, em circunstâncias. Você deve saber que Deus está no controle, você deve saber que Deus está presente e que, de fato, em primeiro lugar, você deve orar ao Senhor, ir a Cristo, vá a Cristo em oração, porque não adianta nada você olhar para o problema de um lado para o outro, você vai ver que você não consegue resolver. São problemas, situações que Deus permite que passemos nesse mundo para nos humilhar, para nos levar a orar, para que possamos ir a Cristo e derramar o coração diante de Cristo. Então saiba disso, a reconciliação de fato é uma obra de Deus e principalmente por meio da oração. Então nós devemos, a igreja, o povo de Deus, você deve recorrer à oração. Esta oração invoca o pacto, a aliança, o pacto da graça, o convênio de Cristo, a aliança de Cristo. E então nós devemos conhecer a palavra de Deus, você deve conhecer a aliança, o pacto, as promessas de Deus. Vá às Escrituras, conheça todas as promessas de Deus. E na oração você deve usar as promessas de Deus. Você deve orar baseado nas promessas de Deus, com contrição, confessando a tua indignidade, agradecendo a Deus pelas misericórdias, como Jacó faz aqui, e pedir da parte de Deus o livramento, a salvação. Que Deus possa te livrar dos teus temores, fortalecer a tua fé. E, irmãos, nós temos aqui um exemplo do que é a oração bíblica. Derramar o coração, as nossas afeições. Você deve derramar o teu coração em meio aos problemas, às crises. Em um momento como esse em que vivemos em um mundo cheio de problemas e dificuldades, Deus chama a igreja, Deus te chama a se apresentar diante dele em oração particular e derramar o coração diante do Senhor, pedir graça, reconhecer a sua bondade. Essa é a verdadeira oração e que também é adoração, culto particular, um serviço que todos nós devemos prestar a Deus, especialmente na oração secreta. Uma outra coisa que aprendemos aqui com relação à resolução de conflitos. Conflito, em primeiro lugar, quando nós pecamos, em primeiro lugar, é contra Deus. Então, quando há conflitos e pecados, você deve se humilhar diante de Deus, se arrepender, ter paz com Deus, se humilhar, pedir perdão e então buscar resolver o conflito ou pelo menos estar aberto à resolução do conflito. E se houver algo que seja necessário fazer restituição, se houve alguma perda, então você deve estar aberto à restituição. Então há toda uma estrutura bíblica para a resolução de conflitos. Isso se aplica à igreja, à família, às nossas relações pessoais. Você não deve resolver conflitos a partir da tua sabedoria. Você deve procurar sabedoria bíblica. Deve entender toda essa estrutura, toda essa ordem. E principalmente você deve recorrer à oração, se apegar a Deus, pedir a bênção de Deus para que possa de fato resolver qualquer demanda e qualquer conflito. Então isso nós aprendemos aqui no texto, aprendemos da parte de Jacó. Vemos aqui que a bênção pertence a Deus, a bênção seria de Jacó, mas da parte de Jacó ele está disposto a restituir a seu irmão, ele age com humildade, com sabedoria e entrega nas mãos de Deus. E veremos mais na frente o reencontro de Jacó com Esaú, e será muito interessante, veremos isso se Deus permitir, e de fato Deus irá conduzir a plena resolução, paz entre esses irmãos. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor nos dê a plena convicção de todas estas coisas e nos dê vencer as dificuldades,
Não tente resolver os problemas com a sua própria sabedoria. Ore a Deus, busque a Ele, saiba que há problemas que, se você olhar para Ele, não verá saída, e que você deve então saber que Deus está no controle e que a oração de fato é a base para resolvermos com a ajuda de Deus esses problemas. Que o Senhor nos abençoe então. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te louvamos na Tua presença neste dia do Senhor e pedimos a Tua graça, ó Deus, diante do texto, diante destas verdades expostas. O Senhor conhece, ó Deus, o Teu povo, sabe da circunstância de cada um de nós. O Senhor mesmo é o nosso guia, nos conduz por caminhos que aos nossos olhos parecem tortuosos. Sabemos que estamos onde o Senhor quer que estejamos, tanto na vida pessoal, familiar, também como igreja. Nossa circunstância está nas Tuas mãos. Por isso pedimos, ó Deus, quebranta o nosso coração, nos leva a orar, a apresentar diante do Senhor nossas lutas, dificuldades, nos dar ir a Cristo, reconhecer a presença de Cristo conosco em cada momento. Ó Deus, fortalece a fé do Teu povo, ó Pai. Nos ajuda a recorrer ao Senhor em toda circunstância. Também nos dá graça, ó Deus, se há alguma pendência, alguma situação, ó Deus, em que pecamos contra o Senhor e contra o nosso próximo. E se há algo, ó Deus, que precisamos fazer, em primeiro lugar, buscar ao Senhor, mas também, ó Deus, resolver o problema com o irmão. Nos ajuda, ó Deus, naquilo que depender de nós, ter o coração inclinado a isto, dá-nos graça. Também, ó Deus, nos dá um coração disposto a honrar, a restituir aqueles a quem prejudicamos de alguma maneira. Assim, ó Deus, trabalha no coração do Teu povo em meio às dificuldades, às lutas, às aflições. Conduz-nos, ó Deus, e nos dá a enfrentar as dificuldades, que não fujamos dos problemas, mas que tenhamos confiança no Senhor e que possamos avançar para o cumprimento do Teu propósito, para cada um de nós. Nos dá um dia abençoado, abençoa todo esse dia. Ó Deus, abençoa o Teu povo com as graças que necessitamos nesse dia e abençoa a semana que iniciamos hoje. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.